Para você neste momento, você é dessas pessoas que não compreendem a fé e que não procuram compreender a fé? Em terceiro lugar, existem pessoas que evitam a fé. Elas evitam a fé em Cristo. Existem pessoas que pensam que a fé em Cristo serve para qualquer pessoa, menos para elas. São aquelas pessoas que possuem um conceito esquisito, equivocado a respeito da fé em Cristo. Elas veem a fé como sendo algo para as pessoas que não pensam, para aquelas que não têm cultura, ou então para as pessoas que envelhecem. Que então, quando eu envelhecer, eu vou pensar na fé. E elas então acabam evitando a fé. Em quarto lugar, existem pessoas que combatem a fé em Cristo. São pessoas que vivem para discutir a fé, questionar a fé, contrariar a fé, mas não para crer, mas para combater. São pessoas que, por não valorizarem a fé, buscam desvalorizar os demais. Você é uma pessoa que combate a fé? Você ou contribui com a fé? Em quinto lugar, existem pessoas que adiam a fé em Cristo. Nesse caso, são pessoas que acreditam espontaneamente que a fé é importante, mas que agora não é a hora. O que é um pouco mais para frente, eu vou dar importância para a fé. Eu agora quero usufruir outras coisas. Eu quero gozar deste momento. Eu quero aproveitar desta fase. Mas quando eu agarrar a fé, vocês vão ver. Eu não vou ser igual a maioria de vocês. Seguramente você já ouviu isso. Lá em Maringá, de vez em quando, chega uma pessoa, eu converso, e as pessoas dizem: ó, pastor, eu só vim aqui hoje na igreja. Eu não quero a sua fé. E por que você não quer a minha fé? Não, pastor, porque o dia que eu fizer a tua fé, que eu quero que o senhor saiba que eu gosto demais, eu acompanho o senhor pela televisão, é demais. É demais. Ó, pastor, mas no dia que eu agarrar essa fé, eu não vou ser como muitos crentes dessa igreja, não. Eu vou ser um estouro. E esse estouro nunca acontece. Nunca acontece. Porque adiam a fé. Pessoalmente, eu quero falar, se você é uma dessas pessoas que adiam a fé, pessoalmente, eu acredito que muitos adiam a fé porque não querem abrir mão de certas coisas que ocupam o lugar da fé. Não querem abrir mão do amor ao dinheiro, não querem abrir mão do amor ao mundo. É o crente Edmundo, um pé no mundo, outro pé na igreja. Muitos não querem, evitam, adiam a fé porque não querem abrir mão de determinados desejos, de determinados vícios. São pessoas ligadas ao prazer, que buscam prazer a todo tempo, a todo momento, e não desconfiam que tem determinados desejos e prazeres que são demoníacos, que escravizam e que levam a pessoa à derrota. E por isso então adiam a fé. Por fim, existem as pessoas que desejam a fé em Cristo. São pessoas que estão ansiosas por uma chance de experimentar a fé, de aprofundar a caminhada com Deus. São pessoas que desejam aprofundar o nível de relacionamento com Jesus. Para elas, viver a fé não é só apenas levantar a mão, não é apenas gritar glória a Deus, não é apenas orar pedindo proteção. Para elas, a fé é um relacionamento com Jesus, é andar com Jesus, é viver com Jesus, é sonhar com Jesus, é pensar como Jesus, é viver como Jesus, é olhar como Jesus. Elas anseiam isso. E o que essas pessoas desejam? Elas desejam manter o hábito de ler a palavra de Deus. Por isso então, elas não têm nenhum problema com a leitura anual da Bíblia. Para elas é uma alegria, porque é algo normal. Ela deseja, ela quer ler a palavra, ela tem prazer na lei do Senhor, ela medita de dia e de noite. Os que desejam a fé são pessoas que não perdem nenhuma oportunidade para ouvir falar de Deus. Esses dias mesmo encontrei com alguém que disse que estava desviado. Pastor, 12 anos fiquei fora da igreja. 12 anos, então. Mas pastor, eu queria falar com o senhor. Eu fui falar com um dos seus auxiliares, e essa pessoa me disse que eu vou ter que fazer verdades básicas de novo. O senhor lembra de mim, pastor? Eu falei: lembro. O senhor lembra que eu fui discipulador de verdades básicas? Lembro. O senhor lembra que eu cheguei a ser professor de verdades básicas? Lembro. E o que tem você fazer verdades básicas? Mas pastor, de novo eu tenho que fazer verdades básicas. Isso prova que você não está arrependido. Isso prova que você não deseja a fé. Porque quem deseja a fé, irmão, não quer evitar o estudo da palavra de Deus.
quem deseja a fé, ele quer ouvir a palavra de Deus. São pessoas prontas para a academia bíblica, para agora que sou membro, para os alargando os horizontes, culto de terça, culto de quinta, culto de sábado, culto de domingo, domingo de manhã, qualquer hora, porque essas pessoas já entenderam o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que afirma assim, Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante o que, meus irmãos? A palavra de Cristo. Essas pessoas compreenderam isso. Então pense comigo nessa noite, por favor. Que tipo de pessoa você é? Você é do tipo que ignora a fé? Você é do tipo que compreende a fé? Você é do tipo que evita a fé? Combate a fé? Adia a fé? Ou você é do tipo de pessoa que abraça a fé? Eu espero que você seja da pessoa que abrace a fé e que hoje você permita a sua fé aprofundar a sua experiência com Deus. A pergunta que eu preciso atender agora é esta: o que acontece quando nós investimos em nossa fé? Pode ir para o slide 11. O que acontece quando nós investimos na nossa fé? Quais são os benefícios para quem investe na fé? Eu quero que você pense comigo, por favor. Eu quero que você preste toda atenção agora e deixe o Espírito Santo ministrar você. Hoje eu tenho certeza, eu vim aqui para influenciar o seu coração. Há pessoas aprisionadas aqui que o Espírito de Deus está libertando agora. Correntes estão sendo quebradas em nome do Senhor Jesus. Hábitos destrutivos estão sendo confrontados agora pelo poder silencioso da ressurreição. Aquele poder que fez o lençol ficar vazio e o corpo do Senhor vazar daquele túmulo e aquela pedra rolar. Esse poder silencioso da ressurreição que age silenciosamente no coração do homem está agindo no teu coração agora, quebrando o vaso velho para fazer um vaso novo, tirando o coração insensível para o coração sensível. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em primeiro lugar, quando nós investimos em nossa fé em Cristo, a nossa atitude muda. Preste bem atenção nisso. A nossa atitude muda. A nossa atitude, ela passa por uma transformação. A atitude de pessimismo, ela dá atitude, ela muda para uma atitude de vitória. A pessoa que não esperava nada na vida, passa a nutrir uma expectativa que o melhor de Deus está por vir. Uma pessoa que crê, começa a ter a expectativa que Deus está envolvido em sua vida todos os momentos. Foi isso que aconteceu na minha vida. Eu tinha apenas 4 anos quando o Evangelho chegou na minha casa. Nós estávamos envolvidos com o Espiritismo. O guia da nossa família era o pai Jacó. É por isso que me deram o nome de Jacó. Porque eu era consagrado para o pai Jacó. Mas o que o pai Jacó não sabia é que antes eu tinha sido consagrado para o Pai das Luzes. Aleluia! Eu tinha sido consagrado para o Pai Celestial, porque ele já havia me separado desde o ventre da minha mãe. Aleluia! E quando o Evangelho chegou na minha casa, eu era um menininho sem nenhuma esperança. Eu tinha epilepsia, a minha família era miserável, nós não tínhamos o que comer, a igreja tinha que levar arroz, trigo, banha para a gente comer e Bíblia. Mas assim que a Bíblia chegou, não só a comida supriu a nossa barriga, mas como também a Bíblia encheu o nosso coração. E a nossa casa começou a mudar. O meu pai, que não esperava, começou a pensar que se a gente vendesse umas cadeirinhas na feira, que rendia dinheiro, e nós podíamos comprar a nossa casinha. E ele fazia as cadeirinhas e eu vendia na feira. Comecei com meus 5, 6 anos na feira, vendendo frutas, vendendo coisas na feira. E Deus foi abençoando nossa casa. A minha mãe aprendeu que se ela fosse dizimista, Deus ia honrar a vida dela, ia mudar daquela situação de miséria. Não demorou 2 anos, nós estávamos dentro da nossa casa. Se as pessoas que lá em Maringá me veem eu andando de carro com ar-condicionado, a minha mulher com um carrinho bom, o meu pai morando numa casinha boa, se eles nos conhecessem antes do Evangelho ter chegado lá, eles não iriam acreditar. Mas quem sabe até acreditasse que a gente podia ter um carro, porque isso, muito esforço pode dar, mas se aqueles que nos conhecessem lá no passado nos vissem hoje, quem é essa família hoje cheia de alegria e de paz, e o inferno que elas viviam, não acreditariam. Mas Jesus faz diferença, mudou a atitude do nosso coração. É isso que a fé faz. A fé muda.
A Bíblia diz, porque a gente passa a nutrir uma expectativa que Deus tem envolvido no nosso coração. E então Marcos capítulo 16, versículo 20, diz assim: os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Vejam, meus irmãos, eles creram que Deus podia fazer coisas no meio deles, podia fazer parte da vida deles, e então Deus cooperava. É isso que invade o coração do crente, quando então ele começa a investir na fé. Olha, ele passa a perceber que ele não está sozinho na vida, que ele não está sozinho na noite fria, que ele não está sozinho na tempestade, mas que o Pai Celestial é por ele, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Espírito Santo coopera, e a atitude muda. Eu não sou um covarde, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu posso seguir adiante, eu posso enfrentar. Eu tinha essa certeza e segurança. Eu me lembro uma vez, uma noite, eu era seminarista no ano de 1978. Eu ia para Navaí, eu era medroso, irmão. Pensa no campo medroso. Multiplique por 2 e por 4 agora, e você vai chegar pertinho daquilo que eu era, medroso. Eu tinha que passar um matagal por volta da meia-noite. Meu Deus do céu, aquilo era terrível para mim, irmãos. Numa dessas noites, era meia-noite no domingo, meia-noite 5, meia-noite 10. A minha mãe estava me esperando, mas estava muito cansada, estava vindo de Paranavaí. Eu tinha que ir a Paissandu, uma cidadezinha perto de Maringá. Pegar 2 ônibus e vir caminhar ainda quase 1 quilômetro de a pé no meio do mato. E a minha mãe estava orando: ó Deus, como cuido do meu filho? Olha, imagine eu, meus irmãos, com 51 quilos, com meus 19 anos, com a minha malinha, morrendo de medo, caminhando naquele matagal. Eu parecia um gurizinho, né? Então, eu cheguei na porta. Naquela noite, eu percebi, irmãos, que havia algo diferente. Tinha um sossego no meu coração, eu não tinha medo. Era uma noite escura, mas parecia que eu não estava sozinho. E quando cheguei na porta, eu bati na porta. A minha mãe saiu meio espantada: cadê o que, mãe? Tá ficando doido? O que foi? Cadê o exército? Cadê o exército? Eu falei: mas o que é isso? Fala pra mim o que é. Filho, eu orei antes de dormir, disse: Senhor, manda o teu general com o teu exército para cuidar do meu filho. Amém. Então, filho, agora eu estava dormindo, sonhando. Alguém bateu na porta. E eu vim aqui na porta. E eu abri a porta. E quando eu perguntei quem é que abriu a porta, eu vi, era um general cheio de estrela no seu uniforme no peito. E ele disse assim: eu vim trazer seu filho. E quando ele disse assim, eu acordei, você batendo na porta. O general está aqui, o exército está